Olá, meus irmãos, graça e paz, que todos tenham um bom dia debaixo da graça, do cuidado do nosso Deus. Meus queridos irmãos, eu queria conversar um pouco com vocês nessa manhã a respeito de um texto que se encontra na carta de Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 13. Um pequeno texto conhecido nosso, mas eu acho que vale a pena nós meditarmos e tirarmos algumas lições a respeito deste texto. Ok? Então abra lá a sua Bíblia, Efésios 6, capítulo 6, versículos de 10 a 13, onde diz o seguinte: Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Meus irmãos, a vida cristã ela não é um mar de rosas, não é um paraíso aqui na terra. O próprio Jesus disse que esse mundo é um mundo de aflições, é um mundo de perseguições, é um mundo que anda contra a vontade dele, é um mundo do qual tem se levantado contra o próprio Deus. A própria Bíblia diz também que nos últimos dias seria piores ainda. Então nós não estamos aqui num parque de diversão e nós não estamos nesse mundo como se o paraíso fosse aqui. Nós estamos em um campo de batalha. E aqui o apóstolo Paulo parece que ele faz uma convocação para a batalha. Ele faz uma convocação para a batalha. Então somos convocados a uma batalha diariamente, todos os dias. Por quê? Porque este mundo, como eu disse, ele é contra valores, princípios de Deus, e as pessoas que não querem a Deus, que resistem ao Senhor, andam na contramão das coisas de Deus. E nós temos um inimigo muito grande, forte e poderoso, que se levanta contra a igreja do Senhor Jesus, e que se levantou até mesmo contra o próprio Jesus. Então nós somos convocados pelo nosso Senhor a uma batalha. E qual deve ser o nosso posicionamento diante dessa batalha? A primeira lição que nós podemos tirar está no versículo 11, onde o apóstolo Paulo fala que nós devemos ficar firmes. A ordem que é trazida aqui é sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É estar firme. Não é opcional, irmãos, é uma ordem divina para ficarmos firmes e vigilantes contra as ciladas do diabo. As pessoas menosprezam, desvalorizam e acham que o diabo nem existe. Ele existe sim, e ele está aí atormentando, acabando com a vida das pessoas. Devemos ser constantes, sempre vigilantes, pois não sabemos quando e como ele irá nos atacar. Mas é fato, ele ataca a igreja do Senhor Jesus. É para ficarmos firmes no Senhor, é para nos colocar numa posição de pé, ficar fortes no poder do Senhor. Lembre que quando Paulo fala sede fortalecer, revestíveis de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, ele está mandando também nós sermos fortalecidos na força do Senhor. Então essa força ela vem do Senhor, ela não vem de dentro de você, ela vem do Senhor, ela vem do alto. Até tem um canto que diz: acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Não, a nossa força não vem de dentro de nós. A nossa força ela vem do Senhor. Diz o texto que nós somos fortalecidos no Senhor. Só o poder de Deus é que nos sustenta diante das dificuldades da vida. Portanto, fiquemos sempre firmes, alertas, preparados para a grande batalha. O inimigo está ao nosso derredor, tentando nos tragar, devorar, acabar conosco. Então é para ficarmos
firmes. Esta é a primeira ordem do dia. Diante das dificuldades da vida, fique firme. Somos convocados a batalhas, a uma batalha para ficarmos firmes, mas também para entendermos que, até a segunda lição, entendemos que nós estamos lutando contra forças espirituais. O crente não está lutando contra a carne ou sangue, diz o texto. A nossa luta não é contra as pessoas, mas contra forças espirituais. Tentam entender isso, contra forças espirituais do mal, diz a Bíblia. No versículo 12 ele diz: porque a nossa luta não é contra o sangue, a carne, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Contra forças espirituais do mal. Não devemos nos preocupar e ocupar tanto com as intrigas, com doenças, com problemas do dia a dia. A nossa maior preocupação, sim, é com as coisas espirituais, com as astúcias de Satanás, contra as forças espirituais do mal. Não podemos subestimá-lo. Não podemos subestimá-lo, achar que ele não tem condições nenhuma. São conflitos espirituais, irmãos, são tentações que muitas vezes sobrevêm em nós, heresias, situações que tentam dividir a igreja. O objetivo dele é nos desanimar, frustrar, confundir, abalar a nossa fé. Resista ao diabo, diz a Bíblia, e ele fugirá de vós. Nós estamos num campo de batalha contra forças espirituais, a qual você e eu, sozinhos, não podemos vencer. Não podemos vencer. Por isso é na força do Senhor. Somos convocados à batalha, irmãos. Somos convocados à batalha. E diz o texto que nós precisamos, primeiro, ficar firmes. A ideia de ficar firme é ficar de pé. Sempre de pé. Jamais esmorecer. As dificuldades vêm, as tentações vêm, mas o que mais importa é a maneira como você as enfrenta. Ou você murmura, ou você reclama, ou você chora, ou você levanta e se mantém de pé para enfrentar as dificuldades. E a Bíblia nos diz que Deus nos deu um espírito, não de covardia. Deus nos deu um espírito de ousadia. Deus nos fortalece contra as forças espirituais. Mas ele diz algo mais: somos convocados à batalha e é para resistirmos. Versículo 13. Ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Há ocasiões em que nossa vida, irmãos, em nossas vidas, em que Satanás se empenha com todas as suas armas sujas para nos fazer cair em tentação. Assim como aconteceu com Jó, ele se levantou duramente, se empenhando em tentar derrubá-lo. Aconteceu até com o próprio Jesus, quando Jesus foi tentado 40 dias no deserto, com Pedro. Mas também pode acontecer conosco. A ordem do dia é para nós resistirmos firmes. Há dias em que estamos sendo peneirados como trigo, irmãos. Esse é o dia mau. É o dia mau. Não deixe ser surpreendido, não deixe brechas na armadura. Não permita, meus queridos. Pecados não confessados muitas vezes são brechas das quais o Satanás se utiliza para entrar e arrebentar com as nossas vidas. É responsabilidade nossa usar toda a armadura de Deus. Então, irmãos, é preciso resistir. É preciso ficar de pé. É preciso ficar na força do Senhor. É preciso entender que são dias maus. E eu queria concluir, irmão, dizendo que Deus nos capacita a resistir às tentações. Não por nossa própria inteligência, mas com armas que vêm dele, do nosso Deus. Ele diz que nós devemos revestir de toda a armadura de Deus, que é a palavra, é a verdade, é a justiça, a fé, a salvação. É o poder de Deus que nos mantém firmes, é que nos faz resistir, permanecer inabaláveis. Então é importantíssimo você estar bem espiritualmente. É importantíssimo você estar em dias com o Senhor, em dias com a sua vida espiritual, com confiança, oração, sempre preparados.
mas sempre lutem, porque nós estamos e somos convocados para uma batalha, mas é preciso permanecer firmes, inabaláveis, na força do Senhor, resistindo. Como está a sua vida? Eu sei que esses tempos nós não estamos congregando, e isso tem causado um prejuízo enorme para a igreja, porque congregar é preciso. A Bíblia diz em Hebreus que é preciso congregar, mas nós estamos impossibilitados de congregar, de ser fortalecidos juntos. Mas nós temos uma arma poderosíssima dentro dos nossos lados, a palavra de Deus. Nós temos uma outra arma poderosíssima que pode nos fortalecer, a oração. Nós temos um Deus a qual está em nós e que luta por nós. Então, queridos, não deixe de ler a Bíblia na sua casa, não deixe de se fortalecer, não deixe de orar, mas busque forças no Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Junte aí com a sua família, vão orar, vão ler a Bíblia, vão se fortalecer, ouvindo cânticos, estando preparados. Não permita o seu lar estar fraco e dando brechas para que o inimigo, as forças do mal, venham e invadam e destruam a nossa família. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra, que o Senhor nos adverte a estar firmes, resistir firmes na força do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, para buscarmos esta força na Tua palavra, por meio da oração, por meio da intimidade com o Senhor. Nós oramos assim, gratos, e pedimos a força do Senhor sobre a vida das famílias de nossa igreja. Abençoe cada um, ó Deus, e mesmo à distância, mesmo sem congregarmos, que o Senhor nos fortaleça, ó Deus, em nossos lares, por meio da Tua palavra e da oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, irmãos.